Olá, meus alunos. Hoje o nosso vídeo é sobre um filósofo muito importante, Hegel. O Hegel, ele nasceu em 1770 e morreu em 1831. O Hegel, ele foi um cidadão prussiano, ok? Prussiano. E ele possui um grande destaque na história da filosofia, com toda certeza. O Hegel, ele primeiramente entrou no seminário, estudou teologia e filosofia, e também ele foi um professor universitário, professor de filosofia. Bom, em virtude da língua germânica, a sua fama eclodiu na Alemanha, né? E depois ela se expandiu principalmente para a França e Inglaterra. Com isso, houve um fenômeno interessante. Na Alemanha, o bastão ele foi passado com naturalidade de Hegel para Marx. Já em outros países europeus, como Marx ele ficou famoso primeiro, essa influência de Marx obrigou os estudiosos a recuar historicamente e compreender as raízes de Marx em Hegel. Porque o Hegel ele é primeiro, né? Ele veio antes, o Marx veio depois. Ok? Meus alunos, é extremamente natural falar de Hegel e o nome de Marx aparecer muito, e vice-versa. Fala-se de Marx e o nome de Hegel também aparece. O Hegel, por vezes, estudar Hegel, por muitas vezes, é denso, é difícil de compreender, difícil de entender. O Hegel ele tinha muitas frases de efeito. Uma das frases de efeito de Hegel é a seguinte: o que é racional é real, e o que é real é racional. Em termos de ciência política, pode-se dizer que Hegel é tanto revolucionário quanto conservador. Uma das principais contribuições de Hegel para a filosofia foi a sua noção de dialética. Dialética, ok? Mas não foi o Hegel que inventou a dialética. Nós já vimos essa questão de dialética desde Platão, ok? Essa questão de dialética vem desde lá de Platão. O Hegel apenas aprofunda essa questão de dialética. Em Hegel, a dialética ela se divide em três espécies, ok? Vou mostrar para vocês. Dialética do espírito, dialética da natureza e dialética da história. Vou falar um pouco mais sobre cada uma delas para vocês, para ficar muito bem claro isso, porque isso é muito importante. Isso já foi matéria, inclusive, várias vezes de vestibular. A dialética de Hegel. A dialética do espírito, que é a primeira que eu vou falar para vocês, ela se desenvolve no mundo das ideias. E é a apresentação das diferentes etapas que a consciência deve percorrer para atingir o saber absoluto. Ok? Dialética do espírito, então, para atingir o saber absoluto. Meus alunos, a segunda dialética aqui, ó, dialética da natureza, vou falar um pouco mais dela para vocês. A dialética da natureza, ela se verifica no mundo das coisas e ela se destina a agarrar a essência da vida. É o desenvolvimento de toda a realidade no que nela existe de radicalmente vivo. Ela consiste também em contradições. Daí então, veja bem, isso é muito importante, daí então que surge a tríade dialética de Hegel: tese, antítese e síntese. Ok? E por fim, a dialética da história. Dialética da história, que é o quê? Ela se desenrola no mundo das sociedades humanas. Ela resulta da razão raciocinante. Ok? Muito importante isso. Razão raciocinante. Impulsiona a história dos homens embaixo da lei universal da contradição. São os avanços da história. Porque numa guerra, o mais importante não é a vitória de um e a derrota do outro. Não, mas sim o desaparecimento de ambos enquanto adversários. Porque a história nunca acaba. Vou falar um pouco agora sobre a propriedade privada. E o direito. O direito de Hegel. Propriedade privada e o direito. O direito de Hegel, ele consiste em proteger a liberdade individual do homem. Tem que se reconhecer a propriedade privada, tem que se reconhecer a propriedade privada de cada um. Tem que se reconhecer a troca por intermédio de um contrato,
E sanções para punir a injustiça e o crime. A propriedade, ela garante a liberdade do homem e satisfaz as suas exigências. A propriedade, ela é uma exigência da liberdade individual do homem. Por isso que Hegel discorda de Platão quando o Platão quer proibir a propriedade individual. Que a família é importante e que seja regulada pelas leis civis do Estado e não por normas da religião. Que a sociedade civil é autônoma e de caráter privado e não pertence ao aparelho do Estado. O Hegel, ele cita Rousseau e afirma que é no Estado que o indivíduo obtém a sua liberdade substancial. Nas relações entre o indivíduo e o Estado, é no Estado que a liberdade obtém o seu valor supremo. O Estado, ele define limites que garantem a liberdade individual. Sem esses limites, é como se constituísse a anarquia e o caos. Para Hegel, são 3 os poderes do Estado. Vou mostrar para vocês. Poderes do Estado. Para Hegel, são 3. Poder do príncipe, poder do governo e poder legislativo. O poder do príncipe é um poder absoluto, discricionário e livre. O poder do governo complementa o primeiro, complementa o poder do príncipe, executa as orientações do príncipe e aplica as leis. E o poder legislativo faz as leis. Existe, para Hegel, um modelo bicameral como na Inglaterra, uma Câmara da nobreza e da burguesia. Meus alunos, como nós vimos, são 3 os poderes do Estado. O Hegel, ele aceita alguns princípios liberais da Revolução Francesa. Por exemplo, a liberdade de imprensa, o poder legislativo atribuído a deputados, a separação entre igreja e Estado, etc. O Hegel, ele notabiliza o alto funcionalismo público. Veja bem que isso também é muito interessante. O funcionalismo público, tanto civil quanto militar. O Hegel, ele chama o alto funcionalismo público de classe universal. Essa classe, ela trabalha para o governo, ela é bem paga pelo Estado, é a parte principal da classe média. É uma classe dotada de inteligência e consistência jurídica. Mas veja bem, não é uma nova aristocracia, ok? E não é à toa que ainda no século XIX a Prússia ela foi pioneira em ensinar a ciência da administração pública. Ela foi também a pioneira em se compor, desse funcionalismo público preparado e um funcionalismo público de excelência. O Hegel, ele condena todas as formas de governo anteriores. A forma racional existente era a monarquia constitucional prussiana. Com isso, o Hegel ele não incorpora os princípios fundamentais do liberalismo político. Nem Hegel, nem a Prússia admitiriam o legado liberal da Revolução Francesa. O Hegel ele se parece mais com Thomas Hobbes e Jean Bodin no que se refere ao pensamento político, do que... Então, com isso, ele se parece menos com Locke, Montesquieu e Rousseau. Ok? Ele se parece mais com Thomas Hobbes e Jean Bodin no que se refere ao pensamento político e se parece menos com Locke, Montesquieu e Rousseau, por exemplo. Ok? E para finalizar o nosso vídeo, meus alunos, vídeo super importante sobre Hegel, cabe ressaltar um fato muito importante, o de que Hegel nos traz novamente o método dialético de pensar e de se argumentar, como eu já falei, como nós já vimos em Platão. Então ele traz novamente esse método dialético. A dialética de Hegel cai muito nos vestibulares e provas de concurso, enfim. Ok, meus alunos? Um vídeo super breve, sucinto, muito importante, um vídeo introdutório sobre Hegel. Se vocês precisarem, vocês devem e podem aprofundar, ok? Peço para que vocês curtam, caso tenham gostado. Eu agradeço muito a presença de vocês. E se inscreve lá no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito. E passa lá porque tem vários outros vídeos lá. Muito obrigado.